O silêncio em Pompeia naquela manhã de 79 depois de Cristo tinha um peso diferente, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol. O céu cinzento abafava as cores, as paredes descascadas, as ruas de pedra já sem brilho, o ar estagnado, pesado com o amargo cheiro de cinzas recém-caídas, que se misturavam ao pó fino impregnado nas frestas e nos cantos da cidade. Você vestia sua túnica de lã que coçava a pele desencantada, um incômodo cotidiano que mais parecia uma punição lenta. Enquanto varria o chão de terra batida, a poeira levanta e dança no ar, só para cair novamente, teimando em se assentar como se a cidade nunca pudesse se limpar de seus fantasmas. Lá, ao longe, o som monótono dos escravos afiando ferramentas parecia o receio lento e previsível. O calor sufocava, como se a atmosfera conspirasse para lembrar que respirar ali era um esforço. O mugido abafado dos animais nos currais se confundia com o distante som de sinos, que tocavam quase sem vontade. Se hoje sua maior queixa é o trânsito lento ou a conexão da internet que cai no pior momento, lembre-se de que o mundo já foi muito mais difícil e desafiador. Tente imaginar a frustração de enfrentar ruas onde sua maior preocupação era a poeira que jamais dava trégua nas narinas. Ao carregar o jarro cheio da água da fonte, você sentia o peso que parecia multiplicar-se no sol, que insistia em não aparecer tão cedo. O aroma do pão queimado que vinha das padarias era um lembrete cruel. A farinha era de má qualidade e, para melhorar a durabilidade, a serragem era o ingrediente secreto, mas nada saboroso. A rigidez do pão nas mãos era um lembrete do dia a dia duro, mas ainda assim, um pedaço seu resistia, alimentado por essa pequena esperança de que o dia, embora chato e repetitivo, ainda era seu para viver. Você dá um suspiro lento, olhos quase cerrados, enquanto o suor escorria e parecia carburar o tédio das tarefas. Foi quando, de repente, o ritmo dos sons se quebrou. Um silêncio desconcertante caiu. Os latidos dos cães cessaram abruptamente. Um murmúrio nervoso percorreu as casas próximas. Olhares tensos cruzaram-se entre vizinhos que, pela primeira vez naquela manhã, pareciam entender que algo não estava certo. Um ruído estranho e profundo, algo que ninguém sabe explicar, começou a crescer ao longe, rompendo o véu sonoro do cotidiano. E foi nesse instante que você sentiu, de verdade, o tempo se rachar. O silêncio tornou-se um anúncio sombrio do que estava por vir. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O ar ficou pesado, quase palpável, como se uma presença invisível estivesse sugando o oxigênio de cada pulmão naquela manhã. Você congelou por um instante, as mãos firmes no jarro agora rígido, o olhar vasculhando a rua estreita que se estendia, abandonada de sons familiares. Lá adiante, o ruído estranho que você sentira começou a se revelar. Um estrépito distante,
não humano, como a respiração ofegante da própria terra, algo velho e ameaçador. Nuvens cinzentas rodopiavam baixas sobre o Vesúvio, o gigante adormecido que até aquele momento parecia apenas um vizinho silencioso, uma sombra perpétua à cidade. Você pisou mais rápido, sentindo o chão sob os pés vibrar sutilmente, quase imperceptível, mas uma interrupção no ritmo usual da cidade. Uma negra sensação de que o cotidiano estava sendo violado, que o normal se despedaçava. As poucas pessoas que cruzavam seu caminho exibiam expressão dura, incerta. Alguém chutou uma pedra, nervoso. O som ecoou na rua vazia, grande demais para o tamanho do impacto. Ninguém respondeu. Os cães, por sua vez, desapareceram, silenciados pela iminência do desastre. Ao seu redor, as casas tremiam sutilmente. As velhas paredes de pedras quase gemiam. Naquele instante, a poeira das frestas parecia dançar desesperada, como querendo fugir. O cheiro já não era pura cinza. Havia algo mais, um aroma metálico que arrepiava a pele, uma promessa de algo que estava além da compreensão cotidiana. Você enrolou o jarro no braço e correu para casa, os passos apressados levantando mais poeira, que caía inerte logo em seguida. No caminho, rostos conhecidos espreitavam por portas entreabertas, sussurrando, trocando olhares. A tensão era elétrica, pronta para explodir. Dentro do seu modesto lar, o calor sufocante para um instante deu lugar a uma quietude ansiosa. Você se sentou no chão de terra, o suor misturado à poeira tornando a túnica pegajosa. Desde manhã cedo, a rotina repetitiva vinha sendo substituída por aquela sensação irreal. Um silêncio que gritava desespero. O velho escravo da casa, que até então afiava ferramentas, deixou cair a lima com um baque seco, os olhos fixos na janela. Um estalo, um pequeno tremor, como se a própria cidade respirasse fundo com inquietação. Sua respiração ficou mais pesada, os batimentos aceleraram, uma dança inquieta de medo e fascínio diante do invisível. Você julgou a situação, como quem tenta decifrar um enigma com poucas peças. Os sinos, antes quase indiferentes, soaram um único toque longo, cortando o ar estagnado. A direção do mar parecia perder seu brilho, refletindo uma luz cinza que queimava os olhos, sem oferecer conforto. Na praça principal, as mulheres começaram a juntar pequenas quantidades de água, falando baixo, as vozes misturadas com o estremecer da terra. O mercado estava deserto. Até os burros encilhados pareciam decidir não respirar naquele momento. Você tentou enxergar ao longe, para a encosta do Vesúvio, onde uma coluna densa de fumaça negra começava a se elevar, retorcida como uma serpente enfurecida saindo de dentro da montanha. O familiar parecia capaz de aquecer seu estômago. A sobrevivência, que até então parecia ser uma saga rotineira de sujeira, tédio e trabalho duro, ganhou um tom urgente, quase bárbaro. Você se levantou, cada músculo tenso, olhos escaneando o horizonte e mente nervosa buscando explicações. Será o fim? Pensou, voz muda no interior da sua cabeça. Mas a resposta não viria em palavras, e sim no chão tremendo sob seus pés.
Um estrondo alto ressoou pela cidade. Não um trovão, mas o grito agudo e aterrorizante da montanha que despertava. Pedras rolavam, nuvens de cinza subiam como fantasmas em um balé sinistro, e o céu parecia desfazer-se em pedaços ardentes. No meio do caos iminente, você ouviu o grito de uma criança. Próximo à rua estreita, uma mãe tentava, desesperada, puxar o filho para dentro de casa. As pessoas antes ligadas aos seus pequenos mundanos sofrimentos agora pareciam minúsculas, frágeis à mercê de uma força maior, uma força que a cidade inteira sentia subitamente. Você respirou fundo, o ar carregado queimando seus pulmões. A poeira lhe invadia os olhos, o suor escorria no rosto, o coração numa batida frenética. Finevez, a cidade não era mais silenciosa pelo tédio, mas pelo medo primitivo que reverberava em cada pedra, em cada sombra. Naquele instante, você virou a cabeça e viu a sombra crescendo por trás das colinas, uma nuvem de cinzas, fumaça e morte, pronta para engolir tudo. Mas então, um leve aroma doce quase impossível de encontrar ali, entre cinzas e tijolos. Tocou o seu nariz, o cheiro tênue de flores silvestres, talvez trazido pelo vento, um pequeno suspiro da natureza, dizendo que nem tudo estava perdido. A fumaça alta começava a descer, densa e negra, enquanto você sentia o chão estremecer novamente, agora com uma cadência irregular, pulsante, assustadora. E foi quando ouviu o som que jamais esqueceria, o estrondo violento do Vesúvio, rompendo seu silêncio eterno. O instante em que o passado e o presente se chocaram numa explosão que mudaria tudo. O futuro da cidade pendia por um fio frágil, e você estava ali, testemunha e sobrevivente de um momento que a história guardaria para sempre. Mas no meio do modo apocalíptico, ainda havia aquele último sinal, uma voz baixa e distante, meio humana, meio sussurro do vento, um aviso ou uma prece. Algo que ninguém podia compreender direito, menos ainda responder. E você, com o coração na garganta e a túnica encharcada, sabia. Aquilo era só o começo. Você mal teve tempo de reagir quando o chão se moveu de novo. Não um tremor qualquer, mas um rastro profundo de força que parecia rugir pelas entranhas da terra. As paredes tremiam, e as pequenas rachaduras que antes só viviam no silêncio da madeira ganharam vida própria, explodindo em poeira fina que engolia tudo ao redor. O jarro pesado escapuliu de suas mãos trêmulas, derramando um pouco da água que teimava em resistir ao peso da urgência. O baque no chão ecoou como um trovão domado, um lembrete brutal de que a realidade tinha se despedaçado em 1000 pedaços invisíveis. Lá fora, o céu, antes uma massa de cinzas apagadas, começava a se incendiar com cores que não pertenciam ao amanhecer. Vermelhos vibrantes e laranjas ferozes lamberam as nuvens, como se o próprio Vesúvio tivesse acendido uma tocha para avisar que nada mais seria como antes. Você sentiu o ar rarefeito. O oxigênio fugia pelas frestas da cidade, carregando consigo um gosto metálico, amargo demais para ser apenas fumaça. Cada respiração era um esforço, como prender o fôlego debaixo d'água, esperando uma chance de respirar novamente. O suor grudava na pele, misturando-se com uma poeira que não dava trégua, cobrindo seu rosto em véu que queimava levemente.
Das frestas entre as casas surgiam murmúrios em sussurros nervosos e apreensivos. Conhecidos e desconhecidos trocavam olhares que falavam mais do que palavras poderiam dizer. O medo ganhava espaço, uma sombra viva que crescia em cada esquina, visitando cada alma. Você saiu na rua novamente, tentando entender o que fazer enquanto o mundo parecia se virar contra si mesmo. As pedras antes firmes agora rolavam aos seus pés, traindo o solo que tanto conhecia. O chão vibrou novamente, um pulsar irregular que sugeria que a cidade estava vivendo uma última batida frenética. O cheiro de enxofre, forte e agressivo, invadiu as ruas. Era o aviso da montanha, não um sussurro, mas uma ordem. Alguns habitantes, paralisados, olharam para o céu com os olhos arregalados, como se vissem a própria morte dançando diante deles. Outros, na tentativa desesperada de agir, corriam sem rumo, carregando o que podiam, paninhos, utensílios, memórias trancadas em caixas frágeis. De repente você ouviu um estrondo longínquo que parecia vir do coração do vulcão. A terra estremeceu, e o ruído assustador, meio assobio, meio rugido, cruzou o ar quente e carregado. Era o grito da montanha se despedaçando em fúria antiga. Em meio ao caos, olhos brilharam de uma determinação inesperada. Na praça, um homem velho, curvado pelo tempo, clamava para que todos buscassem abrigo. A voz dele, rouca e firme, cortava o ar pesado, tentando segurar o descontrole com um fio de esperança. Você se lembrou então dos rostos nas janelas, das crianças que ainda não compreendiam o que acontecia, das mulheres que seguravam pequenas cruzes e amuletos como se pudessem comprar um pouco mais de tempo. O cotidiano, esse velho inimigo silencioso, tinha se transmutado em urgência. O chão sob seus pés fendeu, uma fenda estreita, mas ameaçadora, que se abria lentamente, como a boca fria de um monstro que aguardava sua próxima vítima. O silêncio que segurava entre um estrondo e outro era quase palpável. Uma pausa mórbida, antes do próximo ato. Você, ainda meio atordoado, bater no seu ombro, uma mão firme, talvez a do velho da praça, ou de alguém que também se recusava a sucumbir ao desespero. Um olhar passou entre vocês, uma mensagem sem palavras. Não estamos sozinhos. E enquanto a montanha vomitava cinzas em ondas incessantes, cobrindo a cidade num manto sufocante, você viu algo raro. Um fio tênue de luz atravessando o caos, indo além das pedras e do fogo, como se o próprio céu tentasse dizer que nem tudo estava perdido. Atrás de você, o estrondo final reverberou. Um trovão mortal que parecia rasgar não só o ar, mas o tempo, separando um antes e um depois. E no meio daquela tempestade apocalíptica, enquanto a escuridão das cinzas caía como um véu fúnebre, você percebeu, com um frio na espinha, mais profundo que qualquer antes, que a cidade não estava apenas morrendo, ela estava sendo forjada em uma nova lenda. Só que a pergunta ainda queimava na ponta da língua, assim como o calor que te acompanhava. Quem ou o que esperava do outro lado dessa fumaça? O silêncio da cidade já não era mais só um vazio, mas uma pressão densa que comprimira seu peito, como o frio cortante de uma noite sem abrigo. Você avançava pelas ruas estreitas, cada passo uma tentativa de despistar o medo que grudava na pele úmida de suor e cinzas. O brilho feroz do céu, agora transformado numa chama indireta,
incendiava as janelas quebradas e estalava nas tábuas velhas das portas entreabertas. Ainda havia poeira, essa velha cúmplice que se misturava ao ar quente e trazia consigo um gosto acre que escorria pelos pulmões. Visualize por um instante o rosto vincado das pessoas que, como você, acordarem para este pesadelo que não escolheu hora. Mulheres de olhos arregalados, crianças agarradas a paninhos sujos, homens que antes carregavam cargas agora vazias, mãos sujas que tremiam na tentativa de segurar algo, qualquer coisa que simbolizasse segurança. Você notava o silêncio quebrado aqui e ali por suspiros, murmúrios apressados ou o tilintar curto de um amuleto balançando no pescoço de algum velho supersticioso. O chão ainda vibrava em pulsos irregulares, um lembrete insistente de que a terra, que sustentava aquela vida em comum, agora se rebelava. O cheiro do enxofre queimava o ar, se infiltrava por entre as frestas das janelas e das portas, invadia os poros, um alerta ancestral que ninguém podia ignorar. Você sentia o rosto arrepiar quando uma rajada súbita de vento trouxe consigo partículas incandescentes, como se pedras minúsculas fossem cuspidas pela boca vermelha do Vesúvio. Nas sombras da praça, um pequeno grupo tentava organizar alguma rota de escape, vozes firmes tentando conter o pânico, enquanto os ânimos oscilavam entre a fé e o desespero. Já não havia lugar para a indiferença nem para a hesitação. As pessoas cruzavam olhares e selavam um pacto mudo. Era hora de agir. Você engoliu em seco e sentiu o suor se misturar ao pó que já completava seu manto. Um chapéu invisível, mas pesado. O jarro, agora vazio, pendia do seu braço como se fosse um fardo menor diante da urgência crescente. Tudo parecia conspirar para que essa manhã nunca mais fosse esquecida, para que o cotidiano, com seus tédios e mazelas, fosse varrido pela força brutal do inesperado. De repente, um estrondo ecoou longe, cortando o ar e jogando pedaços de pedra para o alto, uma explosão surda que reverberou em suas costelas. O arrepio subiu da nuca até a ponta dos dedos. A fumaça negra crescia voraz, moldando formas sinistras contra o céu, ora rubro, ora amarelado. Você fechou os olhos por um segundo, buscando uma esperança nos fragmentos que o mundo ainda te oferecia. O vento, um mensageiro cruel, trouxe um sussurro incerto, como se a própria terra gemesse em lamento. O fragor continuava, em ondas que se sucediam com uma cadência impossível de antecipar. As casas ao redor tremiam, suas estruturas fracas rangiam em protesto silencioso, aguardando o golpe final. Você correu para um abrigo improvisado, uma porta velha entreaberta que guardava para agora apenas sombras e silêncio. Entrou e se escondeu, os joelhos flexionados, o coração batendo em descompasso, o mundo lá fora se desfazendo num espetáculo sombrio. Mesmo ali, a poeira era algo palpável, quase um ser vivo que se insinuava pelo ar, encobrindo rostos e histórias, apagando vestígios do que fora. Seus dedos, pequenos sulcos na terra grudenta, buscavam um ponto fixo, enquanto seus olhos tentavam se adaptar à penumbra. Naquele momento, cada respiro era uma luta, um duelo entre o medo e a vontade quente de sobreviver. Mas se havia algo que lhe assustava mais que o rugido da montanha e as paredes dilaceradas, era o silêncio que seguia os estrondos. Um silêncio que não era de ausência, mas uma presença densa,
carregada de algo não dito, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, antecipando o inevitável. Próximo ato. As janelas ao redor pareciam olhos fechados. A cidade inteira esperando o golpe derradeiro. Lá fora, o horizonte se incendiava em vermelho, um tapete flamejante que anunciava que o mundo conhecido estava prestes a desaparecer sob toneladas de cinzas. Porém, entre tanto caos, uma breve luz cruzou o céu, um pássaro solitário que escapava da destruição. Uma sombra fugaz que parecia suspirar pela respiração que ainda havia. Você, com a túnica agora encharcada, os músculos tensos e a alma em alerta, sentia que a vida naquela manhã não era mais a mesma. A cidade pela qual você se movia, já coberta de poeira e medo, estava por um fio. Mas o fio esse parecia não só esticar, mas vibrar com uma energia particular. Como se algo, além do desastre iminente, estivesse conspirando. Uma voz alta e rouca invadiu a quietude. Um chamado pelo povo para encontrar forças, para resistir, para não desaparecer entre as sombras. E foi nela, naquele grito que parecia sair do fundo dos tempos, que você percebeu que a história ainda não tinha terminado. Apesar do Vesúvio estar disposto a escrevê-la com fogo. No último olhar que lançou para a fumaça que engoliu o céu, antes de se preparar para enfrentar o que viesse, você sentiu um frio novo pelo corpo. Não só do medo, mas da certeza inquietante de que, lá onde a cinza se acumulasse, algo desconhecido aguardava. O som, um rugido mais próximo e feroz que antes, cortou o silêncio, como uma lâmina, e ao mesmo tempo, o tempo pareceu se encolher. Você se agarrou à última esperança, a mais tênue faísca que pudesse sustentar um amanhã entre as cinzas. E no meio daquele desenrolar assustador, um grito distinto surgiu, não perdido no barulho da destruição, mas carregado de urgência e mistério. Um chamado para algo que ninguém ainda conseguia entender. Porque, quando a fumaça baixasse e o silêncio retornasse, a cidade que você conhecia não seria a mesma, nem você. O que viria a seguir não era apenas consequência da natureza. Era um segredo que a montanha sussurrava, esperando ser desvendado. O ar tornou-se ainda mais denso, como se você estivesse tentando respirar dentro de um caldeirão onde a chama só fazia crescer. Os estalos das paredes à sua volta soavam como um lamento grotesco. Uma melodia macabra que ecoava na fragilidade do tempo. Sua túnica, encharcada e grudenta, grudava na pele, o suor misturado à poeira formando uma crosta que pesava mais que qualquer armadura. A cidade, sua casa, tremia, arfava, como se estivesse prestes a expirar sua última palavra. Você lançou olhares nervosos pelas frestas da janela. Além, o céu investia em um espetáculo horrendo. A montanha vomitava não só cinzas, mas um enxame de pedras incandescentes que caíam das alturas em sinfonia caótica, derrubando as fracas construções e levantando nuvens que pareciam tanques de guerra marchando contra o céu. O cheiro de enxofre se aprofundava, invasivo, incluindo uma pitada metálica que parece entranhar na garganta, fazendo cada inspiração um pequeno martírio. Lá fora, sombras corriam desordenadas, ecos de passos apressados,
misturando-se a gritos sufocados e choros desesperados. Você se sentia um intruso num cenário apocalíptico onde a fragilidade humana se mostrava em toda a sua crueza. Em meio a tudo isso, a poeira, sua companheira eterna, agora assumia a forma de um véu ameaçador, engolindo rostos, roupas, memórias. Movido por um instinto bruto, você agarrou o que pudesse. Um pano rasgado, uma lata velha, algo para proteger o rosto daquela tempestade. Lá fora, o mundo, outrora previsível e cheio de pequenos protestos invisíveis, havia se transformado num monstro de múltiplas cabeças que se atirava contra tudo e todos. Cada tremor fazia o chão ranger. Cada novo estrondo era um grito em meio ao caos. Só não sabia ainda que a fúria da montanha era só a parte visível de um inimigo muito maior. Você se lembrou das mãos calejadas da mãe, da velha Tília que sempre dizia: "A terra escuta, mas não mente." Agora, você sentia esse conselho na pele. O solo grita sua dor, um aviso que poucos tiveram a paciência de ouvir. O que você via não era só a morte, mas o início de uma transformação silenciosa, violenta e implacável. Na rua ao lado, o som das vozes se unia num coro de súplica e comando. Ao longe, um grupo tentava erguer uma estrutura improvisada para proteger os mais velhos e crianças, seus movimentos se atropelando no ritmo frenético do momento. Você pensou na expressão arcaica daqueles rostos: medo, incredulidade, resignação. Manchas humanas que se destacavam contra a tapeçaria cinzenta da cidade moribunda. Um leve sopro de ar conseguiu romper por entre as massas de fumaça, trazendo algo inesperado, uma fragrância sutil e inusitada, quase doce demais para aquele teatro de desespero. Era o cheiro das flores que cresciam ali, nas vielas que escapavam do alcance da catástrofe. Um reminder pequeno e quase impudente de que mesmo na beira do abismo, a vida tentava se agarrar a uma fresta. Você caminhou até a porta, os olhos buscando uma saída para aquele inferno. O chão reteçava sob seus pés, como se tivesse curvado seu pescoço para uma reverência amarga ao Vesúvio que rugia. Não havia mais dúvidas. O mundo conhecido estava desmoronando em tempo real, e você estava preso numa orquestra de desgraças que só conhecia um ritmo, o da sobrevivência. Então, a sombra da dúvida começou a crescer murmurando na sua mente, sorrateira e persistente. E se essa fúria não fosse apenas natural? E se por trás daquele mar de fogo e pedra, algo mais estivesse despertando? Um segredo enterrado sob séculos de cinzas, esperando o momento certo para ressurgir. Os gritos e o clamor começaram a diminuir por segundos fugazes. Uma pausa tensa no meio da tempestade. A montanha parecia estalar, cheia de uma energia primitiva que corria pelas veias da terra. Você sentiu os cabelos se arrepiarem, a pele se eriçar. O mundo familiar escapava por entre seus dedos daquela névoa apocalíptica que não apenas consumia o espaço, mas dilacerava o tempo. No limite da sua visão, através do véu de fumaça, algo pulsa. Uma luz abrupta, vívida, quase dolorosa de tão intensa, rompendo o silêncio com violência. Como uma estrela caída, que insiste em brilhar no inferno.
Aquele clarão parecia carregar mais do que uma simples chama. Carregava um convite, um aviso ou talvez um desafio. E ali, no meio da ruína e da promessa de fim, aquela faísca lampejou tamanha inquietação que você não pôde deixar de sentir algo novo, um fio de esperança. Mas antes mesmo dessa esperança poder crescer, tudo tremia novamente. O chão abriu uma fenda maior desta vez, uma boca negra e faminta, que parecia engolir o conhecido. Você deu um passo para trás, o peito apertado, cada músculo estalando de tensão. Os sons da cidade moribunda, agora um esqueleto de vozes e vidro, foram cortados por um ruído diferente, um sussurro rastejante que se escutava apenas quando o caos se acalmava para sussurrar seu segredo. Era como se a própria terra, entre espasmos de dor, tentasse falar em códigos antigos. Algo que não era mais uma ameaça, mas um enigma. Um convite para olhar além do desastre, para ver o que sombras tão densas escondiam. E você ouviu quase imperceptivelmente uma palavra. Uma sola palavra, que não cabia naquele fim anunciado, mas que prometia começo. Não era o fim, pensou. Era só o começo. Você mal teve tempo de se recompor quando o chão voltou a tremer. Mais violento, mais feroz. O ar, já saturado de poeira e enxofre, pareceu rachar, dividindo tudo ao meio. A terra e a cidade, o passado e o futuro, a esperança e o desespero. Seus pés, antes firmes na poeira, escorregaram por uma cratera fina que se abria sob o seu peso, como se o solo soubesse que você estava ali, observador impotente da condenação. Por um instante, o mundo pareceu suspenso num quadro. As casas que se curvavam em agonia, pessoas congeladas entre o pânico e a incredulidade, o céu sangrando tons avermelhados enquanto as nuvens rodopiavam em círculos cada vez mais baixos. Até o som, esse velho companheiro, se curvava em silêncio, poupando o grito para um momento futuro. O momento em que até a própria existência fosse consumida. Você avançou, instintivamente, guiado por uma urgência primitiva. O jarro, agora vazio, arrastava-se pelo seu braço. Uma lembrança tangível do corpo pesado e da mente cansada. A poeira grudava à pele, se alojava no cabelo, preenchia as narinas com seu gosto áspero. Mas era o cheiro do enxofre, doce e sufocante, que governava tudo, anunciando a fúria que ainda crescia dentro da montanha. À sua frente, uma figura se destacou na penumbra. Era o velho da praça, olhos brilhando com a determinação que o tempo não pudera roubar. Ele gesticulava agitando os braços, tentando reunir os poucos corajosos que ainda resistiam ao caos irreversível. Seu rosto enrugado, sulcado por anos de luta, estava cintilando com a luz vermelha que queimava o céu. Não podemos simplesmente esperar, disse ele, a voz rouca carregada pelo vento cortante. A cidade precisa do que restar da coragem dos vivos. Você sentiu o peso daquelas palavras, como se cada sílaba pegasse na sua pele e deixasse marcas invisíveis. Um desafio raivoso para quem ainda respirava. Ao seu redor, a cidade repetia movimentos que já pareciam danças ancestrais.
gestos de resistência diante do fim. Um ritual silencioso para afastar o inevitável. Então, uma súbita rachadura se abriu sob seus pés, desta vez mais larga e profunda, revelando a escuridão abissal de uma fissura que parecia serpenteando sob o solo. Pedras rolavam para dentro como se fossem engolidas por uma boca faminta, capturando ecos de gritos distantes enterrados sob o peso da terra. Era como se a cidade, seu lar e agora seu túmulo, estivesse engolindo tudo aquilo que um dia fora vida e memória. Você desviou o olhar para o céu, onde um fogo lento começava a pintar as nuvens, espalhando uma névoa rubra que consumia lentamente a linha do horizonte. A fumaça parecia uma sombra viva, rastejando para dentro da cidade, levando consigo não só pedaços de cinza, mas também fragmentos de passado. Sonhos e rotina. O cheiro da fumaça se misturava ao suor que escorria pelo seu rosto, queimando levemente. Suas mãos ainda trêmulas tentavam segurar firme o corrimão de pedra de uma escadaria, mas era claro que a força do mundo já não estava do lado humano. A cada passo, a paisagem se partia em silêncio, telhados desabavam, portas se cerravam com estrondo, janelas estilhaçavam-se como gritos mudos. Na mochila improvisada que carregava, você buscou o pequeno amuleto que sua mãe lhe dera anos atrás, uma reminiscência que parecia absurda diante daquela fúria cósmica, mas ainda assim, um elo com dias mais simples. O metal frio tocou sua pele e, por um instante, a dor da incerteza suavizou-se com um toque quase sagrado. Lá longe, o som dos sinos da cidade cortava a névoa sonora, um chamado solitário e além do tempo, uma batida lenta e firme, quebrou o silêncio opressor com uma cadência que parecia tanto um lamento quanto um hino de resistência. Você percebeu que não estava sozinho nesse terror. Centenas de vozes invisíveis respondendo em uníssono, um sussurro correndo pelas ruas, alimentando um delicado fio de esperança. Você andou até o limite da cidade, onde as casas finalmente davam lugar às bordas sombrias que cercavam Pompeia. Ali, diante do abismo incandescente, viu linhas de fogo serpenteando nas encostas, como veias pulsando a dor daquela gigantesca fera adormecida há séculos. Um cheiro estranho flutuou pelo ar, não o queimado, não o enxofre, mas algo quase etéreo, uma fragrância floral, como um sopro que escapava entre as rachaduras da destruição. Por um momento, pareceu que a natureza, mesmo em meio, começaria, mas o chão tremeu novamente. Não era apenas um ruído, mas um rugido que atravessou você, um chamado bestial e primitivo, não só do vulcão, mas de algo mais profundo, mais antigo, algo que a terra escondia sob camadas de cinzas e tempo. Você deu um passo para trás, o coração disparado, sentindo o limiar do desconhecido sendo atravessado. A fumaça subia cada vez mais densa e escura, e em meio ao torvelino de destruição, uma forma difusa começou a se delinear no horizonte, uma sombra que não pertencia ao fogo, nem ao céu, nem à terra. E naquele instante, enquanto o fogo e a fumaça devoravam tudo ao redor, você percebeu que o que vinha a seguir não era só o final de uma cidade, mas o prenúncio de algo que tinha esperado séculos para despertar.
um segredo guardado sob o Vesúvio, esperando para se revelar, e você estava prestes a descobrir qual preço deveria pagar por esse conhecimento. O chão sob seus pés tremia com a cólera contida de algo despertando. Você mal teve tempo de se firmar quando a terra abriu uma fenda traiçoeira, serpenteando como a boca ávida de um monstro que acorda faminto. A fumaça invadia cada fresta, um véu sufocante que grudava na pele e impregnava o ar com um sabor metálico e ácido, queimando lentamente a garganta. Você se agachou instintivamente, o jarro vazio balançando pesadamente contra o braço. Lá fora, a cidade morria num sussurro áspero. Casas tremiam, lascas de pedra caíam em silêncio quase reverente. A poeira se levantava como um espectro inquieto que não encontrava descanso. O céu, antes tingido de cinza, agora ardia num vermelho cruel, refletindo o inferno que se desenhava sobre as encostas do Vesúvio. Nuvens escuras rodopiavam, jogando sombras afiadas sobre ruas desertas que pareciam cenas de um pesadelo congelado. Você ergueu o olhar para a praça. Um grupo de figuras se mexia disperso, uma dança errática entre o medo e a urgência. Pela voz rouca do velho que liderava aquele grupo, você sentiu um fio tênue de resistência. Eles tentavam se organizar, buscar abrigo, mesmo enquanto o apocalipse espreitava em cada tremor. Lá ao longe, o grito de um burro se perdeu na estridência crescente do vulcão. Chapéus voaram, mantras se encharcaram de suor e fuligem. O cheiro de enxofre dominava tudo, saturando o ar com a lembrança cruel. Você se esquivou de uma pedra incandescente que caiu com um baque surdo, a vibração reverberando na coluna vertebral como um aviso de morte. Os passos ecoavam acelerados. Crianças choravam. Mulheres rezavam em vozes sussurradas. Homens lutavam contra o medo com mandíbulas serranas. Foi nesse instante que algo diferente aconteceu. Um silêncio cortante atravessou a multidão. Menor que um sussurro, mas mais pesado que qualquer estrondo. Como se a própria terra segurasse a respiração, preparando-se para o próximo golpe. E então, lá no centro da fenda, que se abria diante de seus olhos, uma luz azulada e pulsante começou a brilhar. Fraca, quase tímida, contrastava com o vermelho furioso que dominava o cenário. Uma chama fugidia, pulsando com uma energia que parecia não pertencer a esse mundo. Você piscou, tentando entender o que via. O brilho se intensificou, refletido nas poças de água suja e nos rostos pálidos e ensopados de suor dos sobreviventes. O ar ganhou um peso novo, um cheiro estranho, indefinível, como se o próprio fogo tivesse engolido uma nota doce e a cuspisse de volta. O velho da praça, aquele que insistia em manter a ordem, ergueu a voz para chamar a atenção do grupo. Mas sua fala diminuiu quando um som grave, quase musical, surgiu da cratera. Era como um canto ancestral, profundo, hipnótico, espalhando-se pelo ar em ondas invisíveis. Você sentiu os cabelos se eriçar. A cidade em redor parecia vibrar ao ritmo daquele chamado desconhecido. Uma melodia que arranhava as paredes, penetrava nas pedras e reverberava nos ossos. O medo tentou se transformar em fascínio,
Uma confusão inquietante dançava no seu peito apertado. O solo sob você pulsava em sintonia com aquela luz azul, ampliando estática e energia a cada instante. Era um ritmo estranho, quase vivo, que dominava a destruição e enchia o espaço entre as casas isoladas. Ninguém sabia o que aquilo significava, e ainda assim todos sentiam. Algo havia despertado, não apenas o Vesúvio, mas um segredo guardado sob séculos de silêncio e cinza. Um segredo que não respondia às leis da natureza, mas a outras forças, antigas e esquecidas. Você voltou. O olhar para a fenda, agora larga o suficiente para revelar uma cavidade profunda que respirava fumaça e ressoava luz. O brilho azul parecia convidá-lo, desafiar seu ceticismo, desafiar seu próprio medo. Entre o caos de cinzas e ruínas, um pensamento incontrolável se instalou em sua mente. Se a cidade inteira fosse engolida em minutos, e se esse brilho fosse a última promessa de alguma coisa, talvez não de fim, mas de renascimento. Naquele instante, tudo ao redor perdeu o sentido comum. O barulho estridente do fogo, o cheiro sufocante do enxofre, o tremor ameaçador, eles pareceram fazer parte de um quadro maior, uma cena na qual você era um mero espectador, sendo puxado para dentro do desconhecido. Você deu um passo para a frente, quase instintivamente, sentindo o peso da poeira e do medo cedendo lugar a algo novo. Aquele brilho azul parecia pulsar na ponta dos seus dedos, a promessa de uma nova história germinando em meio à morte anunciada. Mas o vulcão, impaciente, soltou um rugido ensandecido, um aviso de que tempo era luxo que a cidade já não possuía. Você parou, o olhar fixo na fenda, o coração apertado, o futuro incerto. E então, quando parecia que qualquer decisão era um salto sem rede, uma sombra se ergueu no horizonte, do tamanho de um pesadelo. Não era fogo, não era fumaça. Era algo que a história de Pompeia nunca havia contado. Algo que estava acordando. A luz azulada pulsava na fissura aberta no chão, um brilho frio. Num cenário incendiado que ainda resistia a perder toda a cor. Você sentiu a pele arrepiar, como se 1000 agulhas invisíveis pinçassem cada fio de cabelo, convidando a avançar e, ao mesmo tempo, reprimindo o movimento por puro instinto de sobrevivência. Ao redor, a fumaça deformava as silhuetas dos rostos, antes cheios de terror e agora tomados por uma estranha reverência. Os lábios se mexiam em sussurros que ninguém ousava completar, enquanto o cheiro pungente de enxofre e cinzas se misturava a essa nota adocicada e quase impossível, teimando em se agarrar às narinas. O velho da praça não dizia nada, mas seu olhar seguia fixo naquela luz azul. Parecia absorvê-la, extraindo dela forças ocultas, uma esperança que você não tinha coragem de admitir existir, mas que agora brilhava ali, dançando à margem do desespero mais absoluto. Um tremor violento interrompeu o momento. O chão vibrou como o peito de uma fera furiosa acorrentada. Você tropeçou, mal conseguindo manter o equilíbrio, e ao levantar os olhos, viu que a fenda se expandia, escancarando uma boca negra que parecia querer engolir Pompeia inteira. As pedras ao redor cediam, caindo em cascata para um abismo rugidor. Antes que pudesse pensar em fugir, uma figura se projetou diante da luz, emergindo como uma sombra recortada pelo fogo e pela fumaça. Era um homem,
ou talvez uma coisa humana demais para ser apenas homem. Sua presença achei seu motivo para respirar novamente. Um ponto fixo contra o caos. Ele estendeu as mãos na direção da fenda, como se quisesse segurar aquela energia azul, aprisioná-la ou talvez libertá-la. Seus olhos refletiam o brilho misterioso, quase hipnótico, e havia ali um misto de dor e determinação que parecia carregar séculos de segredos. Você sentiu o peito apertar. O ar parecia esfriar de repente, contrastando com o calor sufocante e corrosivo que abatia a cidade. Essa aragem fria tocou seu rosto como uma promessa amarga. Algo ancestral estava despertando. Não só o Vesúvio, mas aquilo que a montanha guardava, enterrado sob camadas de cinza e silêncio. Algo que não pertencia às leis da natureza. Um segredo tão antigo quanto o próprio medo. A fumaça girava em redemoinho sobre as casas em ruínas, engolindo sons e figuras, desaparecendo no horizonte em um balé caótico. As sombras que dançavam no limite da sua visão pareciam ganhar vida própria, invocando sussurros de histórias esquecidas, rumores de coisas que nunca deveriam ter sido despertadas. Você tentou recuar, mas seus pés estavam presos a uma força invisível, como se a própria terra o chamasse para presenciar o que vinha a seguir. A poeira grudava nas solas, misturava-se ao suor, tornando cada movimento penoso, mas impossível de evitar. Uma súbita explosão cortou o ar, tão próxima que a vibração fez seu crânio pulsar. Você sentiu a boca ressecar e o estômago revirar, mas sua atenção foi novamente tomada pelo estranho homem que permanecia junto à luz. Ele ergueu a voz, um som rouco e quase perdido entre o estrondo da montanha, dizendo algo que você não conseguiu compreender completamente, mas que carregava uma urgência crua, um aviso cifrado em palavras que pareciam mais antigas do que o próprio tempo. O vulto fechou as mãos num punho fechado, e a luz azul na fissura explodiu em intensidade, jorrando faíscas, como se a própria essência de Pompeia estivesse prestes a se romper entre aquela energia e a fúria da montanha. Você sentiu o chão estremecer sob os pés, agora mais ameaçador, um tambor grave e lento que marcava o pulso final daquela manhã infernal. O mundo conhecido parecia se desfazer em pedaços ao redor, mas parado ali, você percebeu que aquela explosão não era só destruição. Era anúncio de algo maior, algo que queria ser ouvido, entendido, talvez temido. Naquele instante, o vento varreu as ruínas trazendo um som peculiar, um canto distante, quase musical, entrecortado por gemidos da terra e estalos de fogo. Uma melodia antiga, sussurrante, que parecia vir do próprio âmago da cidade, ecoando pela vastidão da desordem. Você sentiu a respiração presa, o coração acelerado como nunca. Era como se Pompeia, em seu último ato, estivesse contando um segredo. Um segredo que você agora sabia estar amarrado ao pequeno brilho azul, a essa fenda que escancarava mais do que o abismo, revelando uma verdade enterrada. Enquanto a fumaça se adensava, a luz começou a pulsar com uma nova intensidade, tingindo os escombros de um azul sobrenatural, um azul que queimava a retina e fazia o ar vibrar em outro tom. Então, numa súbita rajada, uma forma emergiu da fissura, não mais sombra, nem homem, mas algo que misturava os dois. Alta,
quase translúcida, emanava um poder que você não poderia descrever, uma energia viva que parecia desafiar a própria morte que cercava o lugar. Você engoliu seco. Ali, diante do olhar fixo no abismo, a cidade silenciou pela última vez antes de se despedir da luz do dia. A montanha urrava como fera em festa, mas havia algo mais, um sussurro antigo que, pela primeira vez em séculos, desafiava o silêncio. E você viu, lá nas bordas daquela fenda monstruosa, que o que surgia não era apenas o fim, era o primeiro ato de uma história que ninguém jamais ousou contar. O que estava despertando deixava claro que o desastre, afinal, só tinha começado. O brilho azul da fissura pulsava com uma intensidade que parecia respirar junto com a terra, como se tivesse uma vontade própria, uma chama viva que a montanha não conseguia engolir. Você permaneceu parado, sentindo o calor sufocante competir com a aragem gelada que se infiltrava das entranhas daquele abismo sombrio. A silhueta do homem que surgira era agora mais nítida, envolta em uma aura estranha, quase etérea. Seus olhos profundos e insondáveis transmitiam uma serenidade incomum, como se carregasse o peso de séculos e, ao mesmo tempo, a leveza de quem entendia o ciclo do tempo. Ele não disse nada, mas fez um gesto lento, convidando você a se aproximar, sem saber se era coragem, curiosidade ou uma mistura confusa de ambos. Você deu passos lentos para frente. Cada movimento parecia desafiar o instinto de fuga que gritava dentro do seu peito. A fumaça espessa e o céu em brasas pareciam agora distantes, cercados por aquele momento que se abria como um silêncio sagrado. A luz azul refletia em seus olhos, não mais uma ameaça, mas uma promessa de que mesmo na ruína, algo ainda podia florescer. Uma vida nova, uma história que escapava ao ciclo eterno da destruição. Enquanto você estendia a mão, o estranho homem sorriu, um gesto suave que carregava a sabedoria dos tempos esquecidos. Então, no mais delicado dos acordes, aquela luz se expandiu, envolvendo vocês dois numa dança silenciosa, um entrelaçar de energia que parecia responder a uma música antiga, profunda como a própria terra. Lentamente, o estrondo da montanha perdeu sua fúria. O rugido que consumia tudo deu lugar a um sussurro distante, um eco tênue que percorreu as ruas enegrecidas de Pompeia. A fumaça cessou de rodopiar freneticamente e começou a baixar, uma cortina cinzenta se assentando suavemente sobre as ruínas. Você sentiu o chão firmar-se de novo sob seus pés, o peso da destruição suavizando em meio a um arrepio de esperança. Lá fora, algo mudou. O ar recém-pesado agora carregava um frescor sutil, uma brisa gentil que sussurrava frutos e renascimentos. O campo antigo que ouvira antes parecia agora um murmúrio distante, transformado em uma promessa de cicatrização. A cidade, embora marcada e ferida, respirava com uma nova cadência. Você enxergou as sombras que antes fugiam desesperadas, abrindo espaço para as primeiras formas de vida que insistiam em surgir. Pequenas plantas que rompem pedras, flores tímidas que desafiam o escuro. O estranho homem voltou-se para você e, pela primeira vez,
Falou com uma voz que era mais calma que qualquer silêncio anterior. Disse que a montanha não era apenas uma força de devastação, mas uma guardiã de segredos e renascimentos. Que a destruição era apenas um capítulo, e a verdadeira história começaria agora, nas cinzas e na luz azul que guardava no ventre da terra. Você sentiu seu corpo relaxar, o suor misturando-se à poeira em uma sensação morna que trazia o conforto das pequenas vitórias. As casas não eram mais apenas pedaços quebrados de passado, mas alicerces para o futuro. O sol, tímido mas decidido, começava a rasgar as nuvens encobertas, tingindo o céu com tons alaranjados, uma aquarela calma que parecia prometer menos dor e mais possibilidades. Por um instante, tudo em você aceitou essa beleza doce e amarga, a lembrança do caos com a certeza da continuidade, como se a vida, em sua complexidade imensa, fosse uma dança incessante entre o acabar e o recomeçar, onde cada fim carrega escondida a semente do que virá. Você virou o olhar para as ruas escuras, agora quase silenciosas. Os ruídos do passado ganhavam o eco da memória, e sentiu uma gratidão inesperada por ter testemunhado o último ato daquela era, e por agora poder esperar sentado, finalmente, no tranquilo silêncio que sucede até as tempestades mais violentas. Lentamente, o cansaço tomou conta. Um abraço suave que convidava a fechar os olhos. O aroma distante das flores misturava-se com o ar limpo, um perfume quase hipnótico que ajudava a acalmar a mente inquieta. O fogo no horizonte enfraquecia, tornando-se uma luz tênue que desaparecia aos poucos como uma última vela antes do escuro. Você respirou fundo, sentindo o ritmo desacelerar, o coração se acomodar, os músculos se soltarem. E naquele instante, a cidade de Pompeia não era apenas uma ruína, mas um testemunho silencioso da resistência imperfeita e bela da existência. Por fim, a fumaça baixou completamente. O silêncio voltou, desta vez sem ameaças, mas como uma paz profunda que abraçava cada pedra, cada sombra, cada memória. E então você se permitiu ceder ao repouso merecido, embalado pelo suspiro do mundo, que apesar de tudo, continuaria a contar histórias. Algumas ainda por revelar, outras finadas no tempo, mas todas vivas dentro daquele espaço que chamamos de memória. A manhã sombria de Pompeia havia finalmente chegado ao seu silêncio definitivo, mas, no coração daquele silêncio, uma serenidade antiga se assentava, a serenidade que só quem viu a dor e a renovação pode alcançar. Agora, você podia fechar os olhos deixando que Morfeu o levasse, e ao adormecer, carregaria consigo a certeza de que, em algum lugar nas cinzas do passado, ainda brilham pequenas chamas de esperança, luzes que nunca se apagam.